Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, tanto nas nossas redes sociais quanto aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ative as notificações. Nós temos vídeos todos os dias que fala sobre as principais doenças relacionados aos nossos psitacídeos. A gente vai estar falando um pouquinho sobre as doenças, sobre as características dessa doença, o que ela pode causar e se a gente tem algum tipo de tratamento, o que fazer e como fazer, ok? Principais doenças, né? As doenças parasitárias, virais, bacterianas e fúngicas que podem acometer um criatório de psitacídeos. Então, essa é a nossa aula de hoje. Então, as principais doenças, as viroses, né? Então, vamos começar com as doenças que mais acometem os psitacídeos. Então, no caso, a doença de Newcastle, tá? A doença de Newcastle é uma doença altamente contagiosa, né, que afeta as aves em qualquer idade. É uma doença viral, né? O vírus pode se afetar e causar lesões do sistema digestivo, respiratório e nervoso, causando uma alta mortalidade, tá? As aves com a doença de Newcastle, na forma respiratória, reduzem o consumo de alimentos e apresentam espirros, dificuldades de respirar, conjuntivite e, às vezes, inchaço da cabeça. Aves em produção de ovos reduzem bruscamente a sua produção. Na forma digestiva, a doença pode provocar diarreia com presença de sangue e mortes repentinas, sem nenhum sinal de lesões no sistema digestivo, caracterizando-se principalmente por úlceras e hemorragias. Na forma nervosa, que é a mais comum, né, na doença de Newcastle, ela pode não estar associada à forma respiratória. Observa-se a paralisia das pernas e asas, incoordenação, torcicolo, apostômulo, que é o pescoço virado para baixo. As melhores maneiras de controle é a vacinação, tá? Então, a vacinação, o isolamento dos casos e a higiene impecável do local é muito importante para que não haja disseminação. Então, primeiro detectar esse animal, já separar ele para a enfermaria, dependendo do tipo de sintomas, tentar fazer um tratamento rápido e até mesmo fazer a eutanásia desse animal para não haver a proliferação do vírus. Observação: o vírus de Newcastle pode provocar conjuntivite no ser humano, portanto, cuidado ao manusear aves suspeitas, doentes ou vacinas referentes a esse tipo de virologia, né? Então, nesse caso, né, por isso a gente aconselha as vacinas, né? Vacinar contra Newcastle é muito importante. Se o seu plantel está vacinado, uma ave que possa vir a conter essa doença, que entrar dentro do seu plantel, o restante do plantel vai estar imunizado, vai estar tranquilo, né? Então você só ter prejuízo apenas de uma ave. Mas se o seu plantel não estiver vacinado, uma ave dessas que tiver o problema pode transmitir para várias outras, e aí você pode ter uma consequência grande dentro do seu plantel, tá? O tratamento é muito difícil, a recuperação praticamente inexiste, a ave acaba indo a óbito, tá? Porque ela começa a ter uma série de complicações. Próxima doença. Então, aqui é os sintomas, né? Essa é a característica, o pescoço virado, né? Às vezes o pescoço fica virado para baixo, tipo um torcicolo, inchaço nos olhos, né? Problema de alimentação, problemas respiratórios, como a gente falou. Segunda doença que mais acomete as aves, né? Bronquite infecciosa, tá? Também conhecida como doença de Pacheco, né? É uma doença que não afeta somente galinhas, né? Apresenta a forma respiratória em aves jovens, apresentando mortalidade elevada e sinais respiratórios semelhantes à doença de Newcastle, tá? Ela foi detectada basicamente nas galinhas, tá? Mas já se tem casos relatados em psitacídeos, em passarinformes, em frangos, em aves ornamentais, né? Em faições, em outras aves, tá? Se espalhando, mas o principal é psitacídeo, então tomar muito cuidado, tá? Nas aves adultas, né? A produção de forma é preocupante e é genital, né? Pois afeta a postura tanto na qualidade como na quantidade de ovos, que se apresentam com casca mole, sem casca, perda de cor da gema e a clara mostra-se liquefeita. Também tem a vacinação, é a melhor estratégia para prevenir. No caso dos psitacídeos, aqui a gente falou muito das galinhas, porque o Brasil tem muito estudo sobre a parte da cultura, né, das galinhas, né, dos galináceos, mas a gente tem detectado nos últimos 10 anos vários casos dessa bronquite infecciosa afetando psitacídeos, pássaros. O principal sintoma é além da questão respiratória, doenças muito parecidas com a doença de Newcastle, ela causa um problema no aparelho reprodutor, na cloaca, tá? Todo o tubo digestório, né, desde o ovário até a liberação do ovo, né, formação da casca, aí a gente está tendo a postura de ovos
sem casca, ovos com casca muito mole, perdendo a quantidade de filhotes, né, na época reprodutiva. Então, isso é detectado através de um exame simples, né? Um daqueles exames vai detectar se a ave tem ou não isso. Se você está tendo aves aí que estão colocando ovos desse jeito, né, com casca mole, transparente, possivelmente sejam, não é falta de cálcio, e sim é a bronquite infecciosa, tá? Só fazer o exame. Então aqui, ó, o que ela ocasiona todo o aparelho respiratório, né? Então aqui eu trato, né, os ovários, é que o tubo, né, por onde passa o ovo até ser eclodido. Então ela causa a deterioração e a não calcificação da casca, tá? Então diminui muito a reprodução e causa uma série de problemas, e a ave, conforme ela vai sendo contaminada, ela vai indo a óbito. Então, o interessante dessa detectado esse tipo de problema, separar a ave, né, para não ser transmissora também. Bulba aviária, né, também conhecida como epitelinoma contagioso, ou varíola das aves, ou difteria, ou caroço, né, ou pipoca, ou bexiga, afeta todas as aves de qualquer idade, né, ocorrendo em maior frequência no verão, devido à proliferação dos mosquitos que disseminam o vírus, né, através da picada, sugando o sangue da ave contaminada e repassando para os outros. Então, a bulba infecta a pele, aparecem os nódulos, né, nas regiões desprovidas de penas, cristas, barbelas, em toda a região do bico, ao redor dos olhos, né, na região das patas. Então, quando afetar a garganta, né, da forma diftérica, há a formação de placas que podem se alastrar, causando dificuldade respiratória, perda de apetite, prostração e a mortalidade elevada. Também a melhor controle eficaz é a vacina, que pode ser aplicada logo que ela nasce, tá? Então aqui, ó, nós temos aqui nas aves, né, ao redor dos olhos, né, esses caroços aqui próximos às narinas, ó, aqui ó, formam essas estruturas aqui em pombos, psitacídeos. Então ela é muito comum, tá? E a gente acaba prevenindo vacinando as aves, tá? Doença de Marek, tá? Ela é uma neoplasia de origem viral, né? O que é neoplasia? Causa tumores, né, inchaços e modificações nos órgãos internos, que afeta basicamente a fase jovem, né, caracterizada pela presença de tumores que podem ser encontrados nas vísceras das aves. Nós temos a Marek visceral, no sistema nervoso central e periférico a Marek neural, na pele a Marek cutânea e no globo ocular a Marek ocular. Sintomas que quase todas as formas levam a ave à prostração, paralisia e à morte dos animais. A vacina também pode ser dada com um dia de nascimento, tá? Mas dos psitacídeos a gente costuma dar com 7 dias, 8 dias, tá? Então aí causa uma série de proliferações, né, nos tumores. Aqui é um tumor, né, do fígado, aqui tumores, né, espalhados pela região da garganta e etc. Tá? É uma doença muito comum em galináceos, mas também é muito comum em psitacídeos, tá? Em todos os tipos de aves, tá? Leucose linfóide, tá? Assemelha-se à doença de Marek, apresenta tumores internos de tamanhos variados e de cores branquiçadas. Afeta aves adultas e com baixa mortalidade, tá? É uma doença não contagiosa, de característica genética, devendo o indivíduo portador ser eliminado como reprodutor. Essa é uma doença difícil de ser diagnosticada, porque os tumores são internos. Claro que quando há óbito de uma ave, por isso a importância da sala de necropsia, né, para você tentar identificar as patologias possíveis da morte, né? Então a gente tem que ter esse controle dentro do nosso plantel, tá, gente? A gente está citando aqui algumas doenças, mas só acontece em frango. Não, gente, não acontece em frango, ela passa para as outras aves. Como a gente sempre achou, né, que algumas doenças não passavam de animais para os seres humanos, e ela passa, tá? A gente está inventando uma pandemia aí no Brasil e no mundo, de uma doença que possivelmente foi transmitida por algum grupo de animais, tá? E vai ter outras que vão surgir. Então tem que tomar cuidado, principalmente com essas aves de cativeiro. A gente tem muitas aves em cativeiro, né, dentro de um criatório, um ambiente mais fechado, e também a gente tem o contágio direto, né, com animais de estimação. Então tem que tomar cuidado. Apesar dessa ser uma doença que não é contagiosa, né? Ela é de origem genética, ela é passada de pais para filhos. Então, se detectado, isso é bom eliminar, né? Ou não reproduzir mais aquele animal que seja portador. Encefalomielite aviária é um tipo de meningite, né, aviária, afeta e infecta as aves adultas e jovens, mas é somente as jovens até 8 semanas de idade. Desenvolve a doença que se caracteriza por tremores e paralisia do pescoço e da cabeça. Nas aves em produção, a queda brusca da reprodução, existe vacina principalmente para indivíduos destinados à reprodução. Então, matrizes, né, fêmeas e machos, né, principalmente fêmeas, devem ser vacinadas. Ela é uma doença que é como se fosse uma meningite bacteriana, né, causada, e ela vai causando a paralisia e aí vai diminuir a taxa de reprodução.
Influenza aviária, essa sim é uma das principais, né? A chamada gripe aviária, é uma doença extremamente agressiva, né? A influenza aviária é o vírus da família, né? Orthomyxoviridae. Essa família abrange umas 5 tipos de gêneros diferentes de influenza, tipo A, B, C, o isavírus e o togotavírus. Apenas o influenza tipo A apresenta o RNA segmentado, que é uma característica dos vírus de RNA de replicação rápida, né? Que podem acabar cometendo os seres humanos, né? Aves, suínos e equinos. A influenza é a principal doença respiratória humana e é um dos principais problemas de saúde pública no mundo inteiro, né? Nós tivemos algumas epidemias de influenza aviária, influenza suína, né? Então, ela tem que ser muito bem controlada, principalmente quando importamos aves de fora do Brasil ou de regiões que pode vir tendo contágio, né? Tem casos de doença. É importante fazer todos os exames e fazer todos os trabalhos corretos, porque se for diagnosticado que a ave veio apresentar isso, ela vai ter um problema na parte superior, né, nas vias aéreas superiores, e vai ter problema no sistema nervoso, e as aves silvestres, tanto silvestres como domésticas, podem adquirir. Tá? Então, a doméstica passa para a silvestre passa para a doméstica. Tá? Então, a transmissão é via ave infectada para a ave suscetível, ocorre principalmente a partir das narinas, boca, cloaca, a conjuntiva para o ambiente, uma vez que a replicação viral ocorre no trato respiratório, intestinal, renal e reprodutivo. As aves de vida livre podem transmitir diretamente a infecção e compartilhar de forma inadvertida o meio ambiente de criação. Aquilo que a gente citou no módulo anterior, né? Aves que frequentam o seu criatório, né? Pombos, pardais, outros psitacídeos que vêm visitar, que são atraídos pelos psitacídeos em cativeiro. A gente tem que tomar muito cuidado porque pode haver uma transmissão, tá? Então, o vírus é secretado durante o período da doença, né? Quando a ave está doente. Clinicamente, né, o tempo varia de acordo com como a gripe normal, né? Algumas aves vão ter sintomas leves, outras vão ter sintomas graves e algumas podem ir a óbito. É muito importante que a gente tome muito cuidado com isso. Existem algumas vacinas já para a gripe aviária, você pode procurar, né? Mas não existe para todos os tipos. Então, é importante fazer os exames periódicos, os exames todo ano, para você detectar. Essa é uma das doenças que, se aparecer no seu plantel, tem que ser comunicado à vigilância sanitária, tem que ser comunicado ao órgão agropecuário, né? Pode acontecer a interdição do seu criatório, porque é uma zoonose que pode ser transmitida para outros animais. Febre do oeste do Nilo. As aves selvagens podem desempenhar papel de hospedeiro, reservatório, ao carregarem patógenos zoonóticos emergentes ou dispersando vetores de artrópodos infectados, insetos, né? Sendo assim considerados importantes para a saúde pública. A migração dessas aves selvagens proporciona a ocorrência de novos focos endêmicos em outras regiões centrais e epidemiológicas, né? A febre do Nilo ocidental, né? Por ser principalmente hospedeiro, a amplificação do vírus na natureza. Pássaros e mosquitos hematófagos, principalmente do gênero Culex, mantêm o vírus na natureza e em ciclos alternados de infecção. Entre as aves, os passarinhos e os corvídeos apresentam maior suscetibilidade em altos níveis de virilidade, né? Elevada e mortalidade. Mas os psitacídeos, nós tivemos alguns casos de psitacídeos que foram importados em 2002, que trouxeram a febre do oeste do Nilo e acabaram disseminando para algumas regiões. Então, tem que tomar cuidado, também é preocupante, é uma das doenças que pode afetar o seu plantel. Principais doenças chamadas de bacterioses, né? Então, nós temos uma doença principal, essa está em todos os animais, em todos os grupos de animais, que é a salmonelose, né? A salmonela. Essa doença é uma das mais preocupantes, pois pode apresentar vários problemas, tanto para as aves, quanto pode passar para o ser humano, né? Pois as salmonelas infectam tanto mamíferos quanto aves. Apesar de haver salmonelas específicas para cada grupo de animal, é importante a gente ter considerado principalmente animais que vivem em contato direto com a gente, né? Aves que a gente chega perto ou consome produtos dessas aves. O principal são as puluroses, né, que afetam aves jovens, e o tifo aviário, que afeta principalmente as aves adultas. A salmonela não específica causa o paratifo aviário. As salmonelas são altamente patogênicas para mamíferos e aves, causando alta mortalidade. Seus sintomas se confundem com outras bacterioses, como a calibacilose, e a diferenciação é feita com isolamento e identificação da bactéria. O controle, mais uma vez, envolve higiene rigorosa e eliminação de focos. Existe agora vacinas para salmonelose, tá, gente? Então é importante vocês estarem verificando. A falta de higiene, né? A transmissão basicamente é falta de higiene quando um animal
um animal infectado caga em cima dos alimentos, outro vai consumir na água, come fezes e assim passa de um para o outro. E na via respiratória, né? As aves que ficam, né? Citacídeos principalmente ficam em contato com o ser humano, né? A gente gosta de ficar com elas no ombro, etc. Pode você estar recebendo a salmonelose. Então tem que tomar muito cuidado. Colibacilose, a gente falou, né, que é uma doença muito parecida. Então a Escherichia coli é responsável pela colicimaliose aviária, apresentando-se de várias formas, como a doença crônica respiratória, a encefalitite, a salpingite, a estepsemias, as peritonites, a síndrome da cabeça inchada, as enterites e celulites. O aparecimento da colibacilose depende da interação entre muitas variáveis, como micro-organismos, manejo, alimentação, as instalações e as condições do animal. Pela gravidade e a difusão dos sintomas, a doença pode causar grande mortalidade. Em aves, amostras de Escherichia coli que possuem determinados fatores de virulência são designadas Escherichia coli colipatogênica para aves, a APEC. Aí, quando a gente pode começar a ter uma mortalidade no criatório, doenças, né, principalmente diarreias, infecções, a gente está observando que a ave está entrando num processo de febril, né? Lembrar que as aves não têm sistema imunológico, né? Então, qualquer bactéria, qualquer infecção é grave, pode levar à morte, causando os principais problemas são no aparelho digestório e no aparelho urinário, né? Já que eles são conjuntos, são eliminados em conjunto, né? Então, o fígado, o rim e o aparelho digestório são muito afetados, né? E a mortalidade é grande. A coleta de fezes e o exame diagnóstico para o tratamento precoce pode evitar uma grande mortalidade no seu criatório. Também existe, tá? A gente tem que procurar os tipos de tratamento e as vacinas. Agora vão chegar nas micoplasmose, altamente contagiosa, afeta aves de todas as idades, apesar de baixa mortalidade. Seus sintomas podem ser artrite e espirros. Como sempre, a higiene e eliminação dos portadores é o controle eficaz. Quando eu falo eliminação dos portadores, é colocar ele na enfermaria, tentar um tratamento. Se a gente vê que não vai ter resultado, a gente aconselha a fazer a eutanásia. Micoplasmose, né? A gente está falando aqui de alguns fungos e algumas doenças bacterianas. A coriza infecciosa, doença altamente contagiosa, né? Afeta as aves em todas as idades, sendo as vacinas a forma mais efetiva de controle. Ataca principalmente as vias aéreas e seus sintomas são espirros, conjuntivite, inchaço facial, sinusite, evitar correntezas de ar e friagens, pois costumam agravar os sintomas. Mas é difícil, quase todas têm os mesmos sintomas, todas têm os mesmos princípios. Sim. Por isso, quando se detecta uma ave com esses sintomas, ela deve ser separada, coletado o material, mandado fazer o exame para diagnosticar qual é o tipo de agente patogênico que ela tem para fazer o tratamento correto. Você pode entrar inicialmente com alguns tipos de repositores, eletrolíticos, soros, polivitamínicos e entrar com algum tipo de antibiótico de amplo espectro que possa atacar todos os possíveis, sim. Tá? Mas o tratamento mais eficaz vai ser diagnosticar corretamente qual é o agente patogênico. Tá? Então, esses sintomas que apareceu, separa. Tá? Já faz a separação, por isso que tem que ter um controle rigoroso. A pessoa que está cuidando, está tratando, está limpando, ela tem que observar a ave, o comportamento da ave. Se ela está notando alguma coisa estranha que não é normal, já tem que ser identificada para que não haja proliferação de qualquer patógeno dentro do seu criatório. Pasteurelose, tá também conhecida como sepsemia hemorrágica ou cólera aviária, né? Infecta as aves com mais de 6 semanas, provocando alta mortalidade. As carcaças dessas aves que morrem devem ser eliminadas, né? A principal característica, né, são os roedores e outros animais que levam a bactéria e disseminam entre as criações. Por isso eu falei lá no início que o controle de vetores, controle de insetos, controle de formiga, barata, de roedores, de aves é 100% importante dentro do seu criatório, tá? A bactéria pode permanecer na carcaça, quer dizer, no animal morto, se você enterrar no solo, por até 3 meses. Seus sintomas são febre, sonolência, congestão, cianose de cristas e barbelas, no caso das galinhas, né, das aves, e morte repentina. Mas, basicamente, é aquela questão de ficar dormindo, a sonolência todo dia, né? O controle dessa doença baseia-se no combate aos ratos e roedores silvestres, pois são considerados seus vetores, além da higiene e desinfecção periódica das instalações. Processo de manejo sanitário, né? A lavagem e desinfecção em todas as instalações. As vacinas devem ser aplicadas de 10 a 16 semanas de idade, 2 aplicações em intervalo de 2 a 4 semanas. Podem ajudar, os resultados não são 100% garantidos. Tá? Portanto, mais de uma vez, a prevenção consiste em muita higiene e controle da entrada de novos indivíduos no seu plantel, quarentena, e o controle dos vetores. Tá?
é muito importante. Botulismo causado pela toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum é muito frequente em criações de fundo de quintal devido ao hábito de fornecer sobras de comida caseira para as aves. Ou má alimentação, sujeira, depósito, má lavagem, fezes, né? As aves ingerem essas toxinas existentes na matéria orgânica em decomposição, apresentam um quadro de paralisia facial e morte repentina. No controle da doença, deve-se evitar exatamente fornecer alimentos passíveis de se desenvolver essas bactérias. Por exemplo, a pessoa fornece uma ração extrusada e a ração extrusada cai no fundo da gaiola, sementes, frutas, psitacídeos adoram frutas, e aquilo vai se acumulando e fica, a pessoa não limpa aquele fundo da gaiola, ou aquilo cai, né, um viveiro suspenso cai no solo, a pessoa não faz a higienização toda semana, fica 10, 15 dias, e por algum motivo, né, principalmente as aves, elas acabam consumindo esse alimento e acaba acontecendo a contaminação por essa bactéria, e aí geralmente acaba levando à morte. Geralmente alimentos estragados, ou alimentos mal conservados, mal armazenados, por isso é importante você ter um controle geral de tudo que você oferece. E a questão da higienização, tá? A estafilococose, né, que é causada pelo estafilococcus, né, a aparência de forma difusa, né, a septicemia, que é uma mortalidade elevada, na forma localizada, característica por artrite e abscesso, que é o inchaço, né, da área plantar, que é nas patas, aquelas verrugas, ou inchaços, né, bolhas nas patas. Pode acontecer em qualquer idade, né, higiene e desinfecção são as formas de controle mais eficazes. Então, o pernilongo às vezes mordeu ali, ela machucou a pata. Lembrar que as patas é o principal órgão de entrada, né? Principalmente dos psitacídeos, porque eles usam as patas para pegar as coisas, para se agarrar, para se pendurar. Então, as patas têm que estar sempre perfeitas, sem feridas, sem machucados, porque ali pode acontecer a entrada do estafilococcus e causar uma sepsemia, uma infecção generalizada e a morte. Lembrando que as aves não têm sistema imunitário, tá, gente? Então, tomar cuidado com isso. A barrilose, doença transmitida por carrapatos, comum em criações de aves, né? Sintomas é palidez, anorexias, as fezes esverdeadas e a morte. O controle consiste em eliminar os ectoparasitas, principalmente os carrapatos. Carrapato de ave é bem pequenininho, são os carrapatos maiores, são várias espécies de carrapatos. Então tem que tomar cuidado, tá? É uma doença grave que leva à morte. Ornitose, a mesma doença é chamada de psitacose, quando afeta psitacídeos, né, papagaios. A clamidiose, quando afeta o homem. E outros mamíferos, e de ornitose, quando afeta aves não psitacídeos. Tá? Então, são vários nomes que a gente tem. A doença é muito grave, ataca o sistema, principalmente o sistema gastrointestinal e o respiratório. O diagnóstico e o tratamento é bem difícil, só exames esporádicos, às vezes não dá tempo nem do exame voltar, a ave já morreu. Existe o máximo de cuidados no manuseio dos cadáveres e carcaças, pois é altamente contagiosa. É útil nesse caso, né? O crematório. Por isso, após a morte da ave, não pode se jogar a ave em qualquer lugar, jogar no lixo. Principalmente você que é um criador, você tem que ter sala de necropsia, sala de coleta, de mandar fazer os testes, saber, tentar diagnosticar por que aquela ave morreu, para você não ter uma disseminação no seu plantel e também para não contaminar o restante, né? Você virar um foco de contaminação. Tá? Então, existem empresas que fazem a eliminação das carcaças, tá? Então, você vai fazer um contrato com a empresa ambiental, isso é fundamental. Elas dão a destinação correta a essas carcaças, cremam, né? Passam toda a parte de cremação. Tuberculose, causada pelo Mycobacterium avium, né? Afetando principalmente aves adultas, principalmente as de criação, né? As de zoológicos, de criatórios. Ela se espalha por todos os grupos de animais, né? Mamíferos e aves. A contaminação das aves, os sintomas de dificuldade respiratória, palidez e manqueira. Os bacilos, né, que é o bacilo Koch, né, que é causador da tuberculose, é um tipo específico, né, são eliminados através das fezes e nos ovos. Podem constituir um grave problema de saúde pública. As aves positivas devem ser eliminadas e incineradas. A aspergilose, doença infecciosa das aves jovens em geral, provocada por fungos, que é o mofo, e é capaz de causar grande mortalidade. A contaminação pode ocorrer durante a eclosão dos ovos, nos ninhos, nas criadeiras. Deve ser controlado evitando qualquer vestígio de fungo nas instalações e principalmente nas sacarias de ração, de sementes, de cereais. Né? Procure armazenar, né, sempre em lugares isentos de umidade. Em caso de suspeita de contaminação, não forneça mais os alimentos às aves. Eu costumo, né, periodicamente mandar fazer análise das rações que chegam e também das sementes que chegam para evitar esse tipo de contaminação pelos aspergilos, né, que causam
uma alta toxicidade, né, e uma alta mortalidade. Eles estão morrendo, os animais estão sadios, não tem doença, não fez todo o trato correto, mas o alimento seu está contaminando. Ninhos sujos, ninhos molhados, com fezes, que não são lavados periodicamente, as caixas podem ser um foco, né, de fungos. Então, os ninhos têm que ser limpos periodicamente, não deixar várias posturas antes de lavar aquele ninho. Cada postura, e durante a postura, tirar os filhotes, fazer a limpeza do ninho, né, a troca, né, da parte de serragem, a troca do material que você usa, é muito importante. Se você deixa os filhotes serem criados dentro dos ninhos até a fase adulta. Se você retira para os berçários, lá nos berçários aí tem que ter um cuidado maior, trocar os papéis, fazer toda a limpeza e higienização para que não haja proliferação dos fungos e nem de doenças. Agora vamos chegar a algumas importantes, né? A coccidiose, essa é uma das doenças mais importantes para psitacídeos, passeriniformes e todos os grupos de animais. É uma doença causada por parasitas que provocam lesões no intestino, né? É um protozoário. Pode variar desde pequenas irritações até lesões mais graves, com hemorragias e necrose. Além da alta mortalidade, sintomas são perda de peso, despigmentação e diarreia, com ou sem sangue. As aves se contaminam a ingerir os ovos ou cisto de água ou alimentos contaminados, tá? Que estão na ração ou nos alimentos, tá? Os oocistos são introduzidos na criação por equipamentos, homens, animais e insetos. O controle consiste em higiene e limpeza do local, né? Desinfecção, uso de drogas coccidiásticas, né? São vários produtos no mercado, né, que são específicos para coccidiose, e alguns alimentos também podem ser aplicados, alguns coccidiásticos, tá, para prevenção. Existem vários no mercado. E cuidar muito da alimentação das suas aves e a limpeza, né? Aqui é o cuidado maior, porque a coccidiose ela entra e sai, são vários vetores. A coccidiose, em alguns lugares, é conhecida como peito seco, que causa a paralisia do trato digestório, emagrecimento agudo e a morte do indivíduo. Hepatite, doença também chamada de cabeça negra de perus ou histomaniase, afeta principalmente perus jovens, causando lesões necróticas nos secos e no fígado, mortalidade elevada. Apesar de serem doenças de perus, é importante estar alerta em caso de haver contato dessas aves com o plantel de galinhas, com o plantel de psitacídeos. Nós tivemos 2 casos ano passado relatados dessa doença em psitacídeos, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui. Não é muito comum em psitacídeos, mas já apareceu casos, principalmente desses casos que a gente está falando, né? Do cara criar psitacídeo, criar frango, galinha, tudo junto no mesmo lugar, peru, outros animais. Tem alguns criadores que têm os viveiros suspeitos dos psitacídeos, a sobra cai no solo, as galinhas vêm, então tudo isso acaba havendo uma contaminação. Então tem que ter um cuidado muito grande conforme você vai criar. A gente está falando aqui que parece um absurdo para o criatório comercial, mas tem gente que consegue as licenças e depois se desleixa, tá? Acaba acontecendo uma série de problemas. As verminoses e os ectoparasitoses são coisas muito importantes, né? As verminoses, a gente já falou, né? Aplicar vermífugo de 2 a 3 vezes por ano é importante. São provocadas por diversas formas de vida de parasitas, né? Seus hospedeiros podem retirar deles o sustento, afetando o desenvolvimento, a produção e levá-los à morte. Os ectoparasitas mais frequentes são causadores de dermaniços, né, dermatomas, ornitoniços, sarna, carrapatos, percevejos, moscas, mosquitos, ácaros e outros. As ectoparasitoses podem debilitar a ave e predispô-la a outras doenças, portanto, é um controle efetivo, deve ser feito pulverizando-se nas instalações com inseticidas que tenham boa ação residual, evitando também a superpopulação de aves, e usar um programa de vermifugação deve ser instituído periodicamente e, em caso de dúvida, encaminhar as fezes ou parasitos para sua identificação para poder facilitar o controle e a eliminação. Aí nós temos as ascaris, as ancilostomose, as verminoses, que são as giardias e outras, que são importantes você aplicar. E hoje temos vários vermífugos para aves no mercado. Você tem que tentar procurar o vermífugo de maior ação, aquele que pega a maior gama possível de endoparasitas. Os ectoparasitas, temos também uma série de medicações e remédios no mercado para você evitar esses carrapatos, piolhos, sardas, ácaros e etc. Tá? Doenças de origem nutricional e metabólica são muito importantes. Além das doenças que a gente falou aqui todas, nós vamos ter algumas doenças que são devido à falta de nutrição, falta de alimentação. Dos exames, né, fisiológicos, né, os hemogramas, as toxicidades, né, para ver o que a ave está passando fisiologicamente, para você entrar com as correções e as suplementações vitamínicas. Então, a diatese exudativa, as aves mostram-se com edemas e hemorragia no tecido subcutâneo,
nas regiões baixas do corpo, a doença está relacionada com a deficiência de vitamina E e selênio. Pode ser controlada adicionando antioxidantes às rações e reposição desses elementos, né, suplementos alimentares. Encefalomalácia nutricional. As aves afetadas mostram-se com coordenação motora, prostração e morte. As lesões se encontram principalmente no cerebelo, que pode estar aumentando de tamanho com hemorragias. O principal caso é a deficiência da vitamina E, que deve ser adicionada à água de beber e melhorar a qualidade da alimentação fornecida. São duas doenças que a vitamina E é muito importante. Para que serve mais a vitamina E? Ainda para ajudar na reprodução. Então, é um suplemento que você vai ter que estar aplicando o tempo todo, vitamina E. Raquitismo é uma doença de carência causada pela deficiência de cálcio, fósforo e vitamina D. Podemos afetar o esqueleto como em todo, apresentando deformidades e consistência de borracha. Suplementos minerais, além de boa alimentação, evitam esses sintomas. O sol, né? Por isso que dos pré-requisitos é que durante o dia eles possam tomar sol, né? Isso vai evitar esse tipo de doença. A micotoxicose são doenças causadas pela ingestão de alimentos contaminados por micotoxinas, por fungos. A principal fonte das micotoxinas para aves é o milho, a ração à base de milho. As micotoxinas são produzidas por fungos, portanto, qualquer aparência de contaminação, porções azuladas ou mofadas, a ração deve ser imediatamente descartada. As aves apresentam sintomas como palidez, pouco crescimento, diarreia, hemorragia, alteração nos ovos e morte. Cuidado, gente, com essa questão nutricional e alimentar, questão suplementar, porque a falta de minerais e o excesso pode causar vários tipos de doença. Não vou falar sobre todas aqui, mas é importante você pesquisar, que é uma parte importante, essa parte nutricional. A deficiência nutricional faz com que a ave seja mais suscetível a pegar os outros tipos de doenças, as parasitoses, as ectoparasitoses e assim sucessivamente, tá? Astite. Astite é característica pelo acúmulo de líquido na cavidade abdominal, relacionado com lesões hepáticas, cardíacas e pulmonares. Os quadros de astites nas criações de aves silvestres estão associados com processos neoplásicos, doença de Marek, leucose linfóide, ou com lesões no fígado por micotoxinas, ou excesso de gordura, principalmente o excesso e o acúmulo de girassol, né, gordura ruim. Isso tudo vai causar problemas hepáticos, vai causar esse tipo de problema aqui. Neoplasias. Neoplasias são doenças genéticas e tumores que podem acontecer, as aves são acometidas disso como qualquer animal, tá? Então, as neoplasias podem afetar psitacídeos, acontecendo qualquer sistema caracterizado por crescimento anormal, incontrolado progressivo de células, são os tumores. As neoplasias são consideradas, em alguns estudos, 3,8% das doenças que mais acometem as aves silvestres mantidas em cativeiro. Nos psitacídeos, os principais tumores encontrados são os lipomas, os papilomas, os fibrosarcomas, os hemangiomas, os hemangiosarcomas, os colangiocarcinomas, os linfonomas, os leimionomas, os leimiosorcanomas e os carcinomas. São vários, tá? Existem relatos aí até 5%, 6%. Devido à má alimentação, cruzamentos entre parentes, doenças virais, a não cuidado, a má alimentação, não tomar sol, não banho, a limpeza, o excesso de reprodução, a má alimentação, tudo isso são ocasionados as doenças neoplásias. Como é que a gente vai identificar? Quando a ave morre, fazer a necropsia, você vai identificar esses tumores, aí você vai começar a ver por que as aves estão tendo esses tumores. Vai fazer todo um pré-diagnóstico, se é uma doença genética, se é um problema alimentar, se é um problema viral, alguma coisa que venha causando isso, né? A gente falou ali que doença de Marek e outras podem causar, né, esses tipos de tumor. Arrancamento de penas psicogênico é muito comum nas aves criadas em cativeiro, de quando elas são vendidas ou são mudadas de ambiente. Geralmente, animais selvagens mantidos em cativeiro são constantemente submetidos a esses diversos fatores de estresse. E isso tudo faz com que o animal acabe causando um estresse, um prejuízo nas suas funções fisiológicas, e ele acaba causando a queda das penas, o debicamento, o arrancamento das penas, tá? Distúrbios comportamentais, né? A automutilação que a gente chama. Dentre esses distúrbios comportamentais, destaca-se o arrancamento de penas, né, psicogênico, que é um processo patológico multifatorial, com presença em torno de 10% das aves da família Psittacidae. É um comportamento compulsivo que, não se tratado, pode culminar na morte da ave. Os fármacos psicoativos, implementação de programas de enriquecimento ambiental, estratégias, né, são utilizadas para controlar a ocorrência desse comportamento indesejado. Dentre fármacos psicoativos, destacam-se a haloperidol.
Lembrando, gente, que essa é uma das doenças muito comuns, vocês vão ter vários relatos disso. Por quê? Você trata o seu animal de um jeito, você cuida do seu animal de um jeito, você tem um tipo de procedimento, você vende esse animal é colocado numa gaiola pequena, não vê a luz do sol, a alimentação muda, o estresse acaba acontecendo, ele acaba se arrancando. E aí o comprador, né, o seu cliente liga, minha ave está se debicando, está com um monte de problema, cai as penas, ela veio doente, ela veio com uma série de problemas, vai acusar você, vai espalhar que você está vendendo aves com esse tipo de problema. Então, tem que ter toda aquela orientação que a gente falou, aquela preparação para o envio, aquela mudança, aquele contato com o cliente para ver como é que ele vai tentar orientar da melhor forma possível para que esse impacto de estresse, de mudança de local, temperatura, novo ambiente, às vezes um animal, lá um cachorro, um gato pode assustar o animal, um outro tipo de animal diferente, uma planta, pode causar um estresse e ele começar a fazer essa debicagem, arrancagem de penas, tá? Nós temos uma doença também relacionada aqui ao arrancamento, não é o arrancamento de penas, né, mas é a questão que é o circovírus, né, que é o circovírus da pena e do bico, que é um circovírus também de aves, né, que é o circovírus da queda de penas, que causa a queda das penas e o crescimento inadequado do bico. E não cresce mais as penas, diferente desse comportamento aqui, que a gente consegue, através de um enriquecimento ambiental, melhora, as penas voltam, ela deixa de ser estressada, ela volta ao normal. Mas o circovírus, né, que é um vírus, não tem vacina, e quando ele é diagnosticado, aconselha-se a eutanásia, para ele não transmitir isso para os outros animais, tá? Mas geralmente a transmissão é só feita para os filhos, tá? Dificilmente uma transmissão, ou quando acontece uma mordida, uma debicagem, tem uma série de funções, né? Animais que vivem em colônias, então separar esses animais, né? Mas o circovírus tem que ser diagnosticado, tem que ser mandado fazer o exame, tem que ser passado para a vigilância sanitária, tem que ser passado para o órgão agropecuário do seu estado, porque é uma doença viral, contagiosa e pode causar disseminando aí para o seu plantel todo e você perder todo o seu plantel. Então, circovírus é o nome. E agora chegamos à doença mais acometida aos psitacídeos, junto com a coccidiose e o circovírus, é a clamidiose, né? A Clamidofila psittaci. Clamidiose ou ornitose, a gente já falou da ornitose lá atrás, né? Infecciosa, causada pela bactéria, né? Clamidofila psittaci, que acomete aves e mamíferos. Trata-se de uma das principais zoonoses de origem aviária. A transmissão ocorre principalmente pela inalação das secreções contaminadas. Os sinais clínicos mais comuns incluem alteração no sistema gastrointestinal, respiratório e ocular, o inchaço do globo ocular. Porém, é possível encontrar aves infectadas sem sinais aparentes, dificultando a identificação da doença. Acredita-se que 70% dos psitacídeos eles são portadores da clamídia psittaci. E elas não são portadores, mas não têm sintomas. Os sintomas só aparecem quando há uma baixa, né, uma queda nutricional, alguma outra doença, ela é uma doença oportunista, ela acaba se manifestando. Então, o diagnóstico é muito difícil. Em aves vivas, pode ser difícil devido a características da infecção bacteriana. Há duas principais abordagens para diagnosticar. A primeira envolve a detecção direta da bactéria, quer dizer, fazer exames. E a segunda implica na detecção de anticorpos, né, que é exame de sangue, tá, que é o anticlamidofila SP. O tratamento é longo e envolve o uso de tetraciclinas, quilonas e macrolídeos durante 21 a 45 dias. Né? A doxiciclina é o tratamento mais usual, dependendo da espécie e do farmaco de escolha do seu médico veterinário. Atualmente, o Brasil não dispõe de medidas padronizadas que visam guiar o clínico na identificação, manejo e tratamento para essa doença. Tais medidas tornam-se necessárias, bem como a pesquisa de novos métodos diagnósticos auxiliares para essa doença e até mesmo o desenvolvimento de vacinas. Como tem vacinas para todas essas outras, quase todas essas outras doenças nós temos vacinas, falta essa doença aqui para cá. Existe uma vacina importada, vinda de fora, que é experimental, tem um resultado entre 30% e 60%. Então, ela tem que ser aplicada várias vezes, ela é cara, tá? Não é barato, mas eu aconselho, o melhor é fazer os exames preventivos. Fazer a detecção, separar esses animais que têm a clamidiose, fazer o tratamento, procurar o médico veterinário, fazer o tratamento correto, depois refazer o exame para ver se eliminou ou reduziu quase a zero essa bactéria dentro do organismo. Lembrar que a clamidiose é uma doença, toda doença que a gente citou aqui, que ela ataca mamíferos e aves, pode ser passada de um para o outro, tá?
Mamíferos podem passar e as aves podem passar. Mamífero nós, seres humanos, se a ave está acometida, ela pode passar para você. Tá? E a clamídia ela vai causar os mesmos sintomas, os mesmos problemas e pode levar à morte do ser humano. Então tem que tomar cuidado. Aves que têm a clamidiose não devem ser vendidas antes de serem tratadas. Tá? Aconselha-se não vender essas aves, aconselha-se elas ficarem no seu plantel para apenas serem matrizes reprodutivas. Então, fazer exames diagnósticos é muito importante. Ok? Eu passei rapidamente sobre as doenças, a gente precisava falar sobre cada doença, explicar muito, mas é importante vocês terem esse primeiro contato, vocês verem toda a gama de doenças que podem acontecer. Vocês viram que muitas das doenças, a vacinação é o principal fator. Mas eu procurei na literatura, essa doença acontece só em frangos. Mentira, acontece em todas as aves, tá? Então, aquilo que está no frango vai passar para as aves domésticas, as aves silvestres, as aves exóticas. Tomem cuidado. A melhor precaução é o exame, é a parte preventiva, a vacinação e os cuidados de higiene. Seu plano de manejo higiênico sanitário, plano de manejo nutricional. Isso vai ser fundamental. Quarentena dos animais quando chegam. Quarentena antes de serem enviados. Então, é importante que você faça, envie uma ave saudável, mande os exames, mande tudo, para você não ter um problema de alguém te acusar que você vendeu uma ave doente. É óbvio, gente, que a gente está falando aqui de uma série de coisas que tem que ser feita para os psitacídeos. Quanta coisa, até vai ficar muito caro eu criar psitacídeo, vai ficar muito isso. Tem que fazer todos isso, exames periódicos, cuidado, isso vai gerar muito valor. Eu crio lá minha calopsita, eu crio meu periquito, eu crio guineca, eu crio animais exóticos que não precisam, às vezes, de um licenciamento, dependendo da região. Eu preciso fazer tudo isso? Não, né, gente? Você precisa fazer o mínimo possível. Aquilo que você conseguir absorver, aquilo que você conseguiu implementar de melhorias do seu plantel, melhor. Então, deixe de ser um criador inadimplente, de criar de qualquer forma, não cuidando da limpeza, não cuidando da saúde. Faça a sua parte, vacine, faça os preventivos, faça os exames. Não precisa de ser de todas as aves, faz por amostragem. Pega as aves que estão doentes, separa as aves que morrem, tenta fazer um exame, tenta diagnosticar. Se você tem, por exemplo, vamos pegar um exemplo, você teve a morte de 2, 3, 4 aves no mês, com sintomas muito parecidos, faz o exame, manda fazer o exame de uma dessas aves, coleta material dessas aves e manda. Porque pode ter um problema no seu criatório que mais aves vão morrer, mais problemas vão acontecer. Então, a necropsia, fazer o diagnóstico, ver o que aconteceu com a ave, tentar descobrir aonde. Também não é fácil achar médicos veterinários que saibam fazer isso. É importante vocês aprenderem a fazer isso. Eu vou estar fazendo um curso para fazer o diagnóstico, para fazer a aplicação de medicação correta, eu vou estar fazendo um curso para você fazer a necropsia, fazer o diagnóstico correto de algumas doenças, como eu devo abrir, como eu devo proceder para identificar cada um dos problemas, os principais órgãos, aquilo que a gente consegue fazer a identificação prévia. Vou tentar ensinar uma série de formas de a gente identificar rapidamente o problema sem ter que fazer todos os exames, para facilitar realmente o tratamento. Mas a principal forma é fazer os exames. Eu vou ensinar como coletar o material, e tudo isso vai ser um curso novo que eu vou estar passando. Esse curso vai demorar um pouco para ser feito, talvez mais no final do ano ou início do ano que vem, né? Então acompanha a gente no nosso canal, acompanha a gente nas nossas redes sociais, acompanha a gente no nosso canal no YouTube, acompanhe você que faz parte lá no Criador Pro, lá vai ser colocado, todos os cursos são colocados lá dentro, todas as informações, você tem uma orientação técnica lá que você pode mandar uma mensagem, pedir uma orientação técnica para um responsável, é gratuito, você ganhou isso. Acompanhe tudo que é colocado lá. Então, aproveite as ferramentas que vocês ganharam. Tá? Lembrem, é muito importante comercialização, é muito importante o marketing, é muito importante o plano higiênico sanitário, é muito importante escolher os casais, as matrizes, as espécies. É muito importante estar legalizado. Se a gente fala em legalizado, gente, se o seu criatório, a legislação lá no seu estado, os órgãos ambientais não necessitam que você faça legalização ao órgão ambiental, licença SEMA, BAMA e outro, faça o mínimo. Abra um CNPJ, abra uma empresa de criação de animais, um CNPJ, inscrição estadual, faça o seu cadastro na vigilância sanitária, faça o seu cadastro no órgão agropecuário do seu estado.
Esses 3 são fundamentais para você ter um criatório legalizado. Preste atenção. Ter empresa registrada, ter CNPJ, pode ser MEI, pode ser simples, pode ser como produtor rural, se você é um produtor rural. Faça o cadastro na vigilância sanitária, apresente os relatórios da vigilância sanitária, tudo que a gente falou, e no seu órgão agropecuário para você poder emitir nota, você poder emitir as guias de transporte, acerte um contrato com o médico veterinário para ele ser prestador de serviço, não precisa contratar ele para ele ser um médico veterinário exclusivo. Você chama ele quando você tem um serviço para ser feito, mas escolha um médico veterinário da sua confiança, um que entenda alguma coisa, cobre que esse médico veterinário ele se especialize na questão que você precisa das aves, que ele vai ser o responsável quando você necessitar, ele vai ser chamado para resolver. E sempre vai ter serviço para ele, então ele é um prestador de serviços. Então isso é muito importante, tá, gente? Eu, meus médicos veterinários, eu pago cursos, estamos fazendo curso de diagnóstico, porque eles não são especializados em aves, então eu estou fazendo com que eles se aperfeiçoem o máximo possível. Isso faz parte minha, eu pago os cursos, eu quero para ele fazer, eu pago e cobro dele. Depois eu vou cobrar dele se ele fez o curso e aprendeu. E para ele se utilizar aqui dentro do meu plantel, né? Então ele é um prestador de serviço, mas ele acaba resolvendo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ative as notificações. Nós temos vídeos todos os dias. Então um abraço, muito obrigado, tchau.